Muito bem, estamos de volta com o TV Câmara Entrevista e no programa de hoje estamos conversando com Patrícia Silva, que é empreendedora na cidade de Jacareí e que está contando um pouco mais sobre as mulheres no ramo. Um dado interessante que é, de acordo com o SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, 40% das mulheres que resolvem empreender têm menos de 34 anos e que 4 em cada 10 lares brasileiros são chefiados por mulheres, segundo o PNAD, Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios. Patrícia, já começa com esse dado, né? Falando que a idade para se empreender, ou seja, 34 anos, tem menos de 34 anos as mulheres que estão querendo empreender. Como é que você tem visto esse perfil dessas mulheres que têm passado por vocês? Então, lá no Seja a gente tem bastante mulheres jovens, mas tem também as mais maduras. Né? Eu acho que a parte de formalidade, ela está chegando com mais força para essas mulheres mais jovens, né? Já estão entendendo que é possível, né? Eu posso sim ter o meu MEI, meu CNPJ, né? Ter mais informação sobre esse enquadramento tributário, inclusive, que é uma das coisas que a gente briga bastante lá. Então, assim, as jovens estão vindo com muita força, com bastante informação. E agora, na hora entre força, bastante informação e na hora da senioridade, né? Aquelas que estão mais vivência, experiência, né? Como é que você tem observado a reação e também o sucesso nesses dois grupos diferentes, né? Daquelas que são mais jovens, mas que estão buscando e já vêm com bastante informação, mas aquelas que já têm mais experiência, senioridade, um pouquinho mais de bagagem. Como é que você tem visto o resultado disso? Então, a experiência é muito importante, né? Então, assim, eu acho que ao mesmo tempo que você tem um pouco de energia a menos, né, depois de uma certa idade, você também sabe aonde você pode pisar com, né, mais cuidado. Então, assim, a gente vê lá que muitas dessas mulheres mais velhas, elas já vão lá com mais certeza, eu quero fazer isso, e já abrem os seus negócios com um pouco mais de planejamento, inclusive, né, que é uma coisa fundamental para o empreendedor. Hoje muito se fala em empreender na crise, mas o empreender não é algo assim, eu quero abrir uma empresa, vou lá e abro. Tem que ter todo esse planejamento. E às vezes é difícil para as pessoas mais jovens segurar a ansiedade, né? Já querem às vezes ir atropelando um pouco essa fase. Um outro dado que eu li também é esse casamento entre aqueles que são mais experientes e aqueles que estão um pouco mais jovens, de se unirem para montar uma sociedade e abrir um negócio. Aí eu já pergunto esse gancho, pergunto para você o seguinte: na hora de empreender, né, a característica do empreendedor que é diferente do empresário, que é muito comum essas fusões, né, de empresas, de interesses, né, enfim. Você acha uma boa, né, você analisa com bons olhos para o empreendedor formar sociedade? Com certeza. Né, assim, eu acho que você tem que analisar qual é a empresa que você vai abrir, né, quais são os parâmetros ali dessa sociedade. Lógico que sociedade é um casamento, né? Então, assim, a gente sabe que vai ter problema, a gente sabe que vai ter muita desunião em alguns pontos, né? Que os pontos de vista vão divergir. E é importante que se tenha o objetivo lá na frente para se alcançar, né? Do mesmo jeito, porque, assim, o namoro é sempre muito bom, a hora que começam as dificuldades. Se os sócios resolverem romper, vai dar um divórcio não muito bom, né? Então é interessante que se tenha, né, que se converse muito antes, que se chegue ali num denominador comum, porque não é só o dinheiro. Muito se fala que o dinheiro pode ser ruim numa sociedade, mas não é só isso, né? Existem os rumos que uma empresa deve tomar, né? O empreendedor, ele tem que saber que a hora que ele vai montar a empresa dele, o mais importante é saber o que eu quero, aonde eu quero chegar, o que eu quero oferecer com essa empresa, independente do ramo que ele está querendo empreender, né? Não é só abrir uma empresa para pagar minhas contas, né? Eu tenho que querer o algo mais, que é justamente a diferença do empreendedor. E aí, esse algo mais é o mesmo para os sócios? Se for, pode dar a mão e começar esse casamento aí que vai dar certo. Agora, você falou algo interessante dentro dessa questão da sociedade, ainda uma dúvida que se tem. Eu ouvi algumas discussões também a respeito de que algumas pessoas que fizeram isso e aconselhando as pessoas não fazerem. É a sociedade entre familiares, parentes.
Como é que você tem visto isso? Aqui em Jacareí se tem muitas famílias que estão empreendendo juntas e como é que tem sido o resultado disso? Eu acho que não existe nenhum problema, né? Lógico que cada caso é um caso. É a mesma coisa, você tem que conversar, você tem que ter os mesmos objetivos, você tem que saber que vai ter um pouco de discórdia no meio, né? Muitas coisas planejadas não vão dar certo. Agora, a partir do momento que existe uma convergência, todos esses problemas vão ser resolvidos da melhor forma possível. Aliás, acho que qualquer tipo de discussão produtiva dentro de uma empresa só leva ao crescimento. O importante é que as pessoas tenham maturidade, que sendo ou não da família, isso vai acontecer. As discussões têm que ser sempre respeitosas, né? Claro. E aí, sempre dá certo. Conheço vários casais que empreendem juntos e conseguem, inclusive, ter um relacionamento mais forte, né? Porque estão aí dentro de casa, dentro de uma empresa, buscando sempre uma coisa em comum. Muito bem, nosso tema de hoje aqui no TV Câmara Entrevista é empreendedorismo feminino. Voltando para esse ramo ainda, eu pergunto a você o seguinte, as mulheres têm crescido bastante com relação a isso, né? Nós falamos no primeiro bloco aqui, 34% em 14 anos. 14 anos é um número muito considerável. Muita gente fala que mulher é um pouco ansiosa, né? É um pouco mais ansiosa do que o homem em alguns aspectos e o homem também é mais ansioso em alguns aspectos. Como é que você vê a ansiedade na hora de empreender, né? O quanto o homem ou a mulher mesmo deve ser ansioso ou ansiosa para poder ter o seu negócio funcionando, ter o seu empreendimento valendo? A ansiedade, ela é inimiga do empreendedor. Exatamente porque para você conseguir empreender com qualidade, você tem que ter um planejamento, né? Existe uma diferença entre rapidez e ansiedade. Então, por mais que você tenha um tempo reduzido para fazer as coisas, esse tempo também tem que estar no seu planejamento. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é controlar essa ansiedade. Então, assim, a mulher, para ser empreendedora, ela tem que conseguir se controlar. E é por isso que o grupo também é bacana, né? Porque nesses momentos aí a gente pode conversar, a gente troca ideia, a gente troca conselho, a gente toma um café junto, né? Toma uma cervejinha junto também e aí controla e consegue atingir o objetivo. Para ter uma ideia, em média, quanto tempo, a partir do momento que você tem uma ideia, né, com esse planejamento, esse sistema, a gente sabe que cada negócio tem um tempo específico, mas em média, quanto tempo é o ideal para a pessoa ter ali um planejamento de forma bem efetiva, bem firmado, na sua opinião, você que tem acompanhado bastante vários empreendimentos e empreendedoras aqui na cidade? Olha, como você falou, o tempo varia muito. Vai depender, inclusive, de experiências prévias, né, que a pessoa já tem. Agora, se ela estiver saindo do zero, nunca empreendeu, nunca teve uma empresa, nunca leu a respeito, eu não recomendo que ela abra um negócio em menos de 6 meses. Porque, assim, não é fácil, não é fácil. Empreender toma muito tempo. Né? É um joguinho de xadrez que você tem que fazer ali, né? Eu tenho que agradar o meu cliente, ao mesmo tempo eu tenho que ser respeitosa com os meus funcionários, ao mesmo tempo eu tenho que recolher todos os meus impostos e ao mesmo tempo eu preciso que aquele negócio dê lucro para mim. Então, assim, são tantas coisas que você tem que pensar que sem você saber exatamente o tamanho da piscina na qual você vai mergulhar, pode ser um tiro no pé, né? Então, assim, ler muito é importante. A internet está aí cheio de fontes de informação. O Sebrae tem um material super vasto. Lá no Seja, a gente faz palestras 2 vezes por mês falando de empreendedorismo. Existem muitos outros grupos de empreendedorismo feminino no Vale, em São Paulo. Todos eles também com site na internet. Então é importante que antes da pessoa dar esse passo importante, ela se encha de informação de todas as fontes possíveis, porque senão fica bem complicado. Agora, muito se fala de que empreender é assunto e momento das grandes cidades, né? Ou seja, um pouquinho de preconceito para as pequenas cidades, cidades do interior, como a capital chama. Na sua visão, você que fundou um grupo de mulheres empreendedoras aqui na cidade de Jacareí, você tem essa percepção ou esse pensamento apequenado por parte da população de uma forma geral de que empreender é coisa de cidade grande e que também empreender não seria coisa de mulher, por exemplo? Você viu
encontrou algum tipo de resistência nesse sentido aqui ainda? Eu acho que para o interior, né, é mais importante até o empreendimento do que para uma grande capital. É lógico que todos os lugares têm os seus problemas específicos. Se a gente for pensar em Jacareí como interior, nós temos um monte de coisa para resolver. Oportunidade para empreender não falta aqui, né? Não falta público, o mercado aqui é muito bom. Agora, a gente tem interiores mais interiores, né? Se a gente for pensar em pequenas cidades ali de 5.000 habitantes, onde as pessoas têm que sair para conseguir comprar tudo fora, lá precisa mais ainda. Agora, um grande centro também está cheio, inclusive dos problemas de mobilidade urbana e tal, que são oportunidades ótimas também. Eu acho que a barreira geográfica é a menor possível. Agora, eu vou perguntar para você o seguinte, você que empreende num mercado exclusivamente não, é predominantemente masculino, no caso você que tem um bar, você na hora de negociar, na hora de você comprar uma mercadoria, com fornecedores, enfim, você encontrou ou encontra algum tipo de resistência por ser mulher inserida no mercado que aparentemente é predominante na parte masculina? Eu posso dizer para você que essa parte de ouvir falar que é mandona porque é assertiva, eu escuto várias vezes. Eu escuto bastante, porque infelizmente existe esse preconceito, né? Mas não é nada que a gente não possa, de uma forma ou de outra, dar uma burlada, né? Os produtos estão aí para serem vendidos, eu quero comprar. Eu estudei bastante para isso, então assim, não adianta vir tentando, né, como já se teve muito preconceito, né, com a mulher, eu não preciso dar um desconto, ela não vai negociar tão bem, porque realmente quem chega com esse pensamento acaba, né, se decepcionando. A gente vai a fundo em tudo que faz e é assertiva mesmo, e se vier com esse tipo de pensamento, talvez perca até o negócio. Muito bem, você está assistindo ao programa TV Câmara Entrevista. Nosso tema de hoje é empreendedorismo feminino. Estamos conversando aqui com Paula Silva, ela que é empreendedora aqui de Jacareí, fundadora do Seja, que é Somos Mulheres, Somos Empreendedoras de Jacareí. Paula, atualmente... Perdão, falei Paula, mas é Patrícia. Patrícia, muito obrigado, Patrícia. Agora, com relação ao número de empreendedoras hoje aqui na cidade, como é que está? Tem crescido bastante, mas qual é o número de empreendedores? Tem um número aproximadamente de empreendedores aqui? Não temos um número fechado, né? O Seja, ele trabalha com mulheres que já possuem de fato empresas e com mulheres que querem empreender. Um dos nossos trabalhos é para tirar essas mulheres da informalidade. A gente acredita que a sociedade civil é muito importante para a gente mudar a história desse país, né? Então, assim, se a gente reclama de corrupção, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte: vamos registrar nossos negócios, vamos recolher os nossos impostos e aí sim a gente vai poder cobrar do poder público um maior investimento, né? Então hoje a gente se ajuda, a gente dá suporte uma à outra e a gente inclusive explica para essas mulheres que estão vivendo ainda no mercado informal a importância delas saírem desses mercados, delas terem voz, né, delas terem inclusive um pagamento para um INSS, para em caso de um afastamento, de algum problema de saúde, poder garantir o sustento das suas famílias, né? E a gente tenta trazer realmente para que esse número formal aumente ainda mais. Agora, eu pergunto a você o seguinte, nós iríamos num país, né, num mundo completamente machista, a gente sabe disso, né? A luta das mulheres para ter o seu direito e ter ampliado tem sido grande, tem conseguido bastante, a gente comemora isso bastante. Agora, com relação nessa parte de machismo, sabemos que os homens, em sua maioria, são os provedores de casa, né? Ou seja, aqueles que detêm ali a parte financeira, e muitas mulheres não têm acesso a esse financeiro. A partir do momento que a mulher decide ser uma empreendedora e não recebe o apoio do seu companheiro, do seu esposo, por exemplo, mas não apoia, mas não impede, ela que realmente tem que ir à luta para poder fazer aí a sua parte de empreendedora. Aí eu pergunto a você,
qual a importância que tem dessa parte financeira, né? E se existe algum programa para poder auxiliar mulheres empreendedoras com ideias realmente inovadoras, interessantes para o mercado, se vocês têm algum tipo de apoio nesse sentido. Então, a gente não tem nenhum apoio financeiro ainda, né? Porque o trabalho todo nosso é muito voluntário, né? São todas mulheres que já sentiram na pele alguma dificuldade, né, que já sabem realmente a diferença que esse grupo de apoio faz, que sabe, tanto é que a gente mesmo faz o nosso calendário de palestras, baseado nas nossas próprias dificuldades. Para a gente não foi fácil, né, para as que já estão no mercado aí. Então a gente sabe que para as que não estão, para as que têm vontade, é ainda mais complicado. A maioria conta com o apoio da família, não são todas. A gente tem alguns casos lá realmente de mulheres que têm que romper algumas barreiras e a gente apoia, a gente acredita no empoderamento feminino, né? A gente fala muito sobre isso, falamos muito lá, inclusive sobre como a gente pode mudar essa realidade, né? Então, dentro das nossas empresas, não precisa ter uma diferença de 30% no salário entre mulheres e homens, né? A gente pode começar essa mudança dentro das nossas empresas. A gente pode contratar pessoas que a gente sabe que têm dificuldade de inserção no mercado. Então, a gente fala muito, inclusive, sobre inclusão de deficientes. A gente pode fazer esse trabalho dentro das nossas empresas, né? Contratar minorias, contratar homossexuais, contratar negros, todo esse povo que vive a uma margem, né, na margem da sociedade, que acabou sendo aí feita por homens brancos e que alguns ainda têm esse ranço, tenta impedir um pouco, mas felizmente uma minoria que vai ficar cada vez mais obsoleta. Então a gente consegue fazer um trabalho bem bacana, mostrando que a união de forças diferentes, de pontos de vista diferentes, é muito mais construtivo do que qualquer tipo de segregação. Agora, Patrícia, né? Não, Paulo, Patrícia. A gente já está caminhando aqui para o finalzinho do nosso programa, mas eu queria perguntar o seguinte, na sua visão, o empreendedorismo feminino e o empreendedorismo de uma forma geral, mas principalmente o feminino, que é o nosso assunto aqui hoje, você acha que deve ou deveria ser assunto nas salas de aulas, por exemplo, para que essa nova geração crescesse com um pensamento diferente? Olha, eu posso falar para você sem medo de errar. Um dos grandes empecilhos para o empreendedorismo hoje é a falta de uma cultura empreendedora, né? Então, assim, a gente fala muito em ideias, em inovação, e isso é bacana e é importante. Agora, muitas das coisas, né, ali da retaguarda, de uma parte financeira bem controlada, de conhecimento de lei trabalhista, isso tudo falta hoje por formação. Eu posso dizer por mim, eu sou formada em administração de empresas e eu tenho que constantemente ir atrás da parte financeira, que é uma deficiência minha, porque eu sei que eu preciso disso, né? Isso sendo ensinado dentro de sala de aula, né, para as nossas crianças, vai fazer realmente com que a geração de riqueza nesse país seja muito maior daqui a uns anos, né? Porque assim, por que tantas multinacionais? Não tenho nada contra, mas eu acho que nós temos capacidade de criação, não só em pequenas e médias empresas, mas em grandes empresas também, né? Mas assim, a gente acaba gerando até um problema de autoestima. O brasileiro não confia muito em si, nós não confiamos em nós, né? Então, assim, a partir do momento que a gente reconhece as nossas falhas, começa a tentar ir atrás de uma forma de corrigi-las, a gente consegue crescer. Então, vamos proporcionar para essas crianças uma educação empreendedora, para que eles possam, né, se livrar dessas amarras. Eu não preciso estudar, fazer lá o meu fundamental, meu ensino médio, entrar numa faculdade e procurar um emprego numa empresa estrangeira. Eu posso gerar riqueza, sim, para o meu país. Eu posso gerar os meus empregos, eu posso fazer uma coisa diferente, eu posso, inclusive, abrir mais ainda as portas do mundo para o Brasil, né? Eu tenho aqui uma coisa legal. Então, assim, primordial. E quanto à parte, né, eu acho que o empreendedorismo feminino só existe esse termo porque existe um machismo, que infelizmente a gente encontra em piadas, né? A gente encontra algumas vezes nessa própria diferença salarial, né? Então isso também tem que acabar através da educação formal,
né? Eu acho que a gente precisa ter dentro da sala de aula uma aula sobre igualdade mesmo, né? E não só sobre mulheres e homens, como todo o tipo de segregação que a gente tem hoje na sociedade, porque isso não agrega em nada. Isso só faz com que a gente fique cada vez mais para trás, né? Caminhando aí, a gente tenta ir para frente e aí vem esse ranço de coisas que fica segurando a gente no mesmo lugar. Então, uma educação libertadora, empreendedora e de igualdade é assim uma coisa que pode realmente mudar o nosso futuro. Muito bem, estamos chegando aqui ao finalzinho já do programa. Quero agradecer mais uma vez Patrícia Silva, ela que é empreendedora aqui da cidade de Jacareí também. Ela é criadora do Seja, Somos Empreendedoras de Jacareí. Quem quiser entrar em contato, as mulheres que estão agora interessadas, sempre quiseram obter mais informações para serem empreendedoras, podem entrar em contato com você, Patrícia? Com certeza, a gente tem uma página no Facebook que chama Somos Empreendedoras de Jacareí e através dessa página elas podem entrar em contato, serão sempre muito bem-vindas. A gente se reúne todas as quartas-feiras às 19 horas e assim o local varia, mas entrando lá na página tem acesso a toda a nossa programação. A gente faz palestras comportamentais e técnicas 2 vezes por mês. A gente tem rodada de negócios também para fomentar. E a gente tem uma campanha muito bacana que chama Mora em Jacareí, então compre aqui, com a ideia de fazer com que toda a economia de Jacareí melhore. Tá certo, parabéns pela iniciativa, pelo trabalho. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação com a gente. Bom, e o programa TV Câmara Entrevista de hoje fica por aqui. Para rever este e outros programas, acesse o nosso site ou nossa página no Facebook, facebook.com/TV Câmara Jacareí e também nossa página no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Mais uma vez, obrigado por sua companhia. Continue ligado aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade, e até o nosso próximo encontro.